Pare de tentar adivinhar qual ativo vai explodir em 2026. Essa é a pergunta errada. Quando o sistema entra em estresse de verdade, o dinheiro não se move por opinião, ele se move por necessidade. E essa necessidade segue uma sequência. Primeiro, o capital corre para o ouro. Depois, a prata desaparece. E quando a confiança se rompe, só resta algo capaz de circular sem permissão: o Bitcoin. Isso não é comparação. É um mapa de como o dinheiro se comporta quando o sistema começa a falhar. 2026 não vai recompensar quem acertar o melhor gráfico. Vai recompensar quem tiver acesso ao ativo certo quando os outros não tiverem. Ouro falha no acesso. Prata falha na entrega. Bitcoin é o que funciona quando ambos falham. E o movimento já começou. 2025 mostrou exatamente isso. Enquanto ativos de risco sofriam, o ouro disparava. Não por hype, mas porque bancos centrais estão comprando ouro em ritmo histórico, se protegendo de um mundo afogado em dívida. Com os Estados Unidos acima de 38 trilhões de dólares em dívida, isso não é um ciclo, é uma ruptura. E quando rupturas acontecem, o dinheiro sempre segue a mesma sequência. Preço não é a mesma coisa que acesso. E no ouro, essa diferença decide quem está protegido e quem está preso. Em uma crise de verdade, o mesmo sistema que valoriza o seu ouro é o sistema que pode impedir você de usá-lo. Essa é a armadilha do chamado ouro de papel. ETFs, contratos futuros, contas não alocadas. Isso não é ouro. São promessas de ouro, registradas dentro de um sistema financeiro frágil. Agora pense no que acontece quando todo mundo resolve cobrar essas promessas ao mesmo tempo. O sistema trava. O preço do papel se separa do preço do metal. Saques são suspensos. Liquidações atrasam. Bolsas invocam força maior. Isso não é teoria. Já aconteceu. Em 1933, os SA proibiram cidadãos de possuir ouro. Em 1971, romperam o lastro do dólar e impediram países inteiros de resgatar metal. Hoje, os alertas voltaram a piscar. Enquanto o dinheiro continua entrando em ouro de papel, os prêmios do ouro físico disparam. Isso é um mercado dizendo algo simples: existe mais gente querendo metal real do que ouro disponível no sistema. Então, quando falamos de ouro em 2026, não é só sobre preço, é sobre função. O ouro protege, até o momento em que você não consegue mais alcançá-lo. Na primeira fase de uma falha sistêmica, o capital corre para o ouro e empurra o preço para níveis extremos. Mas é exatamente esse pânico que aciona o congelamento. Cofres se fecham, contratos são liquidados em dinheiro porque o metal não existe para todos. Sua fortaleza vira uma cela. O valor está no extrato, mas não está na sua mão. Isso não é um defeito do ouro, é o colapso das estruturas centralizadas criadas ao redor dele. E é justamente aí que começa a próxima fase, ainda mais instável. Quando o ouro congela, o pânico procura o próximo refúgio lógico, a prata. Mas a prata não é ouro em versão menor. Ela é outra coisa, outro risco, outro tipo de gatilho. Antes de qualquer coisa, a prata é uma commodity industrial crítica. E é exatamente isso que a torna tão perigosa em um ambiente de crise. A história da prata em 2026 não é sobre hype, é sobre escassez. Pelo 6º ano seguido, o mundo consome mais prata do que consegue produzir. Mineração e reciclagem já não acompanham a demanda. Isso não é uma projeção, é o presente. Painéis solares, veículos elétricos, smartphones, data centers, hardware de IA. A prata está em tudo, e nada disso funciona sem ela. Para esses gigantes industriais, o preço é detalhe. Uma fábrica de bilhões de dólares não para porque a prata ficou cara. Ela para se não houver prata. E é exatamente por isso que a prata some primeiro. Porque ela não é majoritariamente guardada, ela é queimada pelo sistema produtivo. Isso cria a combinação mais perigosa possível. Enquanto o sistema financeiro range e o ouro começa a congelar, investidores buscando proteção e indústrias lutando por suprimento correm para o mesmo mercado físico ao mesmo tempo. Essa colisão já deu sinais em 2025. O preço disparou, mas com uma volatilidade violenta, sem liquidez, sem profundidade. Agora, no início de 2026, os estoques nas grandes bolsas seguem caindo.
E esse é um dos sinais mais ignorados e mais letais de todo o sistema. Porque quando o estoque disponível evapora, o que morre não é o preço, é o mercado. A partir daí, não existe mais cotação, existe corrida. Tela nenhuma entrega metal. Não importa se o gráfico diz $90, $150 ou $300 por onça. Se ninguém vende físico, o mercado já falhou. É por isso que analistas discutindo alvo de preço estão olhando para o lugar errado. A crise da prata não é de valuation, é de disponibilidade. E quando disponibilidade some, a sequência avança. Primeiro, o ouro congela. O grande capital percebe que as promessas em papel não são mais tão sólidas quanto pareciam. ETFs, contratos, custódia, liquidações, tudo isso passa a carregar risco. Esse choque empurra o mercado direto para a segunda fase, o pânico em direção à prata. Mas a prata é um mercado muito menor e já está sob pressão constante da indústria. Ela não tem profundidade para absorver uma corrida monetária. Os estoques somem, o gargalo aparece, a entrega trava, e o desaparecimento da prata é o alarme mais alto que existe. É o mercado gritando que o encanamento da cadeia global de suprimentos está rompendo, que o sistema de promessas acabou, que o papel perdeu credibilidade. Esse é o último aviso, antes da fase final da fuga de capital. Estamos nos aproximando da etapa decisiva dessa sequência, o Bitcoin como último recurso. Depois que o ouro congela e o mercado de prata evapora, surge uma pergunta que nenhum gráfico responde. Para onde o dinheiro vai quando confiança e entrega falharam? Porque o problema deixa de ser preço. O problema passa a ser liquidação. Como mover valor em um mundo sem confiança? É exatamente aqui que o Bitcoin entra. Não como ouro digital, mas como uma camada neutra, global e imparável de liquidação. Até esse ponto da sequência, o comportamento do Bitcoin costuma confundir. Enquanto o ouro disparou em 2025, o Bitcoin ficou para trás. Entrou em 2026 girando perto dos $90 mil, com saídas de ETFs, com sentimento de medo, com gente dizendo que ele falhou como proteção. Isso é um erro de leitura. O Bitcoin não foi criado para ser um ativo estável. Ele foi criado para ser um sistema de dinheiro eletrônico ponto a ponto que ninguém consegue parar. A inovação central do Bitcoin não é o preço, é a liquidação final sem intermediários. Repara no padrão das duas primeiras fases. O custodiante que não entrega ouro, a bolsa que não tem prata física, o sistema inteiro de IOUs se revelando o elo fraco, sempre o intermediário. O Bitcoin não tem esse ponto de falha. Não existe cofre para ser fechado, não existe CEO para ser pressionado, não existem horários, fronteiras ou autorização. Quando você tem a custódia do seu Bitcoin, você controla as chaves, e quem controla as chaves, controla o dinheiro. Ninguém pode impedir você de mover valor. Isso é a fuga definitiva do risco de contraparte. É por isso que, no estágio final de uma falha sistêmica, o Bitcoin deixa de ser um trade e passa a ser o ativo de último recurso, porque quando você não consegue acessar seu ouro, quando não existe mais prata disponível, a necessidade de transacionar não some. Uma empresa ainda precisa pagar um fornecedor através de uma fronteira fechada. Uma família ainda precisa fugir de um país com suas economias enquanto os bancos estão bloqueados. Nesses momentos, volatilidade é ruído. A única pergunta que importa é: eu consigo mover meu valor do ponto A para o ponto B, agora, com certeza? Com o Bitcoin, a resposta é sim. As previsões de preço para o Bitcoin estão em todo lugar. Algumas instituições, como o Standard Chartered, já falam em $150 mil. Mas focar em alvo de preço é perder o ponto principal. Dentro dessa sequência, o preço do Bitcoin não sobe porque ele é promissor, ele sobe porque ele se torna o único trilho funcional de liquidação. O valor do Bitcoin não é o número na tela, é a utilidade. Ele vira a camada padrão de liquidação porque é a única que ainda funciona. Pense da seguinte forma: o ouro serve para esconder riqueza, a prata serve como alarme de incêndio, o Bitcoin serve para mover riqueza quando o prédio já está em chamas.
Isso não é uma história sobre 3 ativos diferentes. É a história do capital atravessando um sistema em colapso, obedecendo às propriedades únicas de cada um. Essa sequência tem 3 estágios claros. Fase 1. Esconder. Quando o medo aparece, o dinheiro busca preservação. Ele corre para o porto seguro mais antigo do mundo, o ouro. Vimos isso em 2025. Mas o próprio sucesso do ouro planta o problema. A corrida para o ouro de papel estressa o sistema de entrega até ele quebrar. O ouro congela, valioso no extrato, inacessível na prática. Fase 2. Pânico. Quando as pessoas percebem que seu ouro está preso, o instinto muda. Elas correm para qualquer coisa física. O capital inunda a prata. Mas a prata é uma armadilha estrutural. Sua oferta já é sugada pela indústria. Quando a demanda monetária entra, o mercado simplesmente evapora. A entrega falha. Esse é o alarme máximo. É o ponto em que a crise deixa de ser financeira e começa a se tornar material. Fase 3. Liquidar. Com a confiança destruída, tanto no papel quanto na entrega física, sobra apenas uma pergunta: como eu movo o valor? É aqui que as propriedades do Bitcoin se tornam tudo. O capital não flui para ele como aposta, ele flui como infraestrutura, porque o Bitcoin é o único trilho restante capaz de transferir valor, globalmente, sem permissão. Essa sequência, esconder, pânico, liquidar, é um modelo mental para entender crises sistêmicas. O ouro é o abrigo antes da tempestade. A prata é o barômetro que mostra quando ela chegou. O Bitcoin é o veículo para atravessar a inundação. Então, onde você deveria estar posicionado em 2026? A resposta não é escolher um vencedor. É entender função e priorizar acesso, não preço no papel. O ouro é a base, mas a regra é simples. Se você não segura, você não possui. Ouro físico fora do sistema bancário é o seu seguro para a fase esconder. A prata é o sistema de alerta. Possuir prata física te dá um ativo tangível que também é crítico para a economia real. O desaparecimento da prata será o sinal mais claro de que a crise está migrando do financeiro para o mundo físico. E o Bitcoin é o plano para o final do jogo. Ele é o bote salva-vidas da fase liquidar. Ter Bitcoin em autocustódia, onde você controla as chaves, é a sua proteção contra uma falha total do sistema baseado em confiança. Isso garante que, independentemente do que aconteça, você mantenha a capacidade de mover e controlar parte da sua riqueza. Os próximos anos não serão sobre acertar o ativo que mais sobe. Serão sobre possuir o ativo certo, no momento certo, pelo motivo certo. É sobre ter um plano. Preservar com ouro físico, observar os sinais no mercado de prata e garantir liberdade de transação com Bitcoin em autocustódia. É assim que se navega o que está por vir. Agora me conta, em qual ativo você está se preparando para 2026? Ouro, prata ou Bitcoin? Deixa nos comentários. E se você está se posicionando com base na sequência, comenta sequência. Isso me mostra que você está olhando para a mecânica, não para as manchetes, para o encanamento, não para o preço. E se essa análise te ajudou, se inscreve no canal e ativa o sino, porque os próximos vídeos não vão ser sobre hype, vão ser sobre preparação. Fique pronto!